Eu me chamo Alexandre Perlingeiro, eu trabalho com mentoria de inteligência emocional. Então, a ideia aqui é eu mostrar para vocês qual o benefício, qual o impacto e o benefício de se ter autoconfiança, tranquilidade e foco em todas as áreas da vida de vocês. Então, a ideia eu chamo isso de inteligência emocional para alta performance. Alta performance é você ser capaz de fazer mais com menos. Então, por exemplo, se você está estudando para uma prova, você ser capaz de se preparar, ao invés de para estudar toda a matéria, ao invés de levar 5 horas, você leva 1 hora. Quem é que acha isso interessante? Só 1/3? Quem quer poupar tempo para fazer outras coisas que gosta? Quem não levantou a mão, levanta a mão agora. Gente, isso é ótimo, porque a gente pode fazer um melhor uso do nosso tempo. Se, por exemplo, você tem uma obrigação, uma tarefa, e você pode fazer a tarefa, ao invés de levar 3 horas, fazer 1 hora, depois você pode sair, pode se divertir, pode fazer o que quiser. A alta performance pode ser usada em qualquer área da vida. E aqui a gente vai usar inteligência emocional para alcançar alta performance. Primeiro, eu queria conhecer um pouco de vocês. Aqui, todo mundo já faz estágio, né? É isso? Todo mundo está estagiando? Sim. Mas já estão numa empresa. Vocês já têm clareza se vocês querem seguir na empresa ou quer fazer vestibular, fazer faculdade? Quem quer fazer faculdade aqui? 1/3 das pessoas. Então, vão precisar passar no vestibular, de preferência para uma faculdade pública. A galera que não quer fazer vestibular, tem clareza do que quer fazer? Tipo, quer seguir na empresa? Quem quer seguir na empresa onde está? Um pouquinho. Quem não levantou a mão? Quem não sabe o que quer fazer? Quem está perdido na vida? Pronto. Ué. Isso. Já para a gente já começar, a primeira coisa, que é algo que é muito comum, é a gente negar o problema. Se eu não sei matemática, não, eu não gosto de matemática e não faz nada para resolver aquele problema. Então, o primeiro passo é você assumir, reconhecer que tem aquela questão, aquele desafio. Isso não diz nada sobre você. A pessoa que está em dúvida sobre aquele assunto ou não domina aquele assunto, ela não é melhor nem pior do que ninguém, só porque está em dúvida, está perdida, não sabe ciências, biologia, matemática. Então, primeira coisa, assumam sempre o que vocês estão sentindo, a situação que vocês estão vivendo, reconheçam sempre. Porque isso já vai ser um grande passo, porque a maioria das pessoas tende a negar o problema. Então, essa já é a primeira dica para vocês. Reconheçam, assumam a situação que vocês estão vivendo. Outra pergunta que eu queria conhecer. Quem é a pessoa mais velha aqui na sala? Quem tem 20 anos? Quem tem 25? 23? 23. Quem tem 24? Tá, então 23 é a mais velha. Quem é o mais novo? Quem tem 18? 18. 17? 17. 16? 16. Quem tem 15 anos aqui? 15 anos. Então, quem tem 14 anos? Alguém de 14? 14 não.
Então, a gente vai de 15 a 23, né? Beleza. Eu vou começar contando uma história sobre mim. Esse daqui sou eu quando eu fui fazer minha primeira comunhão. Acho que eu tinha 12 ou 13 anos dessa idade. Eu sou lá de Niterói, moro lá, nasci em Niterói, vivo lá. E nessa época, com 12 anos, assim, a rua onde eu moro tem uma vila do lado, e a gente sempre ficava brincando lá, a garotada da rua, né? Queimado, vôlei, futebol, ficavam os meninos e as meninas. E eu tinha eu esqueci de falar. Tem o pessoal da... são quantas outras turmas? 2 turmas ou uma? Acho que tem 2 turmas que estão assistindo a gente. Então, pessoal, legal vocês aí. Se tiverem alguma dúvida, perguntem para os professores, que depois eles me informam. Então, voltando aqui, a história do Alexandre com 12 anos de idade. Eu estava lá brincando e tal, e eu tinha um grande amigo meu, assim, sabe, best friend. O nome dele, eu me lembro o nome dele todo, até hoje. Mário Luiz de Poli Teixeira. A gente chamava de Mário Cachopa. Era um apelido que a gente dava, que ele ficava irritado. Cachopa, depois me falaram que era uma palavra em português, portuguesa, quer dizer menininha. Então, seria uma maneira de dizer Mário Menininha. E eu e o Mário, a gente era muito próximo, a gente tinha mais ou menos a mesma faixa etária. Uma das brincadeiras que a gente tinha era parar táxi na rua. Na época não tinha Uber ainda, né? Era só táxi. Aí perguntava para o motorista, tá livre? Aí ele dizia, tô. Então salve a liberdade. Aí saía correndo, e às vezes tinha um motorista que vinha atrás da gente, querer pegar a gente. Tinha umas coisas meio arriscadas. Mas uma vez aconteceu um fato. Uma vez, o Mário me disse que ele começou a namorar uma menina na rua, da vila. Eu nunca tinha namorado ninguém. Quando o Mário me falou isso, sabe qual foi o primeiro pensamento que veio na minha cabeça? Quem chuta? A primeira coisa que eu pensei? Não só pensei, como falei para ele. Não falei assim. Poderia ser, faz todo sentido, vai me abandonar, mas não foi isso que eu falei para ele. Foi meio inusitado. Vamos lá, mais 2 tentativas. O que eu falei para o meu best friend, Mário, na época, quando ele me disse que começou a namorar? Foi. Assim, eu disse assim, Mário, vamos namorar ela junto? E o pior é que o Mário, na hora ele disse assim, não, que isso? Ela é minha namorada, não pode, não tem jeito e tal. E eu acho que ele se sentiu um pouco ameaçado comigo, porque a amizade esfriou, foi esfriando. Depois daquela situação do namoro, a gente se afastou. Essa coisa do... Eu não dei em cima da namorada dele, eu fui muito fiel a ele. Mas tem uma questão, e aí agora a gente vai começar a trazer o assunto para a inteligência emocional, que é a seguinte. Eu estava contando essa história para minha mulher, isso agora, em 2 semanas atrás. Ela me perguntou o seguinte, mas por que você não foi falar com ela ou com outra menina, se você queria tanto namorar,
Por que você só se limitou, se restringiu a pedir para dividir a namorada com o Mário? Por que você não azarou uma menina, não chamou alguma menina para sair? Meu queixo ali nessa hora. Normalmente, marido e mulher sabe botar assim, fazer as perguntas certas para a gente. Que a gente ou pode ficar muito chateado ou pode usar isso como um motivo para crescimento. Cara, sabe por quê? Que naquele momento, a única opção que eu considerei para ter uma namorada era pedir para o meu amigo que já tinha conseguido uma namorada, porque eu me considerava o cocô do cavalo do bandido. Eu jamais, na minha cabeça, nenhuma menina ia querer namorar comigo. Então, como é que eu vou sequer considerar essa hipótese, essa possibilidade, se o pano de trás porra, você vai levar um não na cara, você é feio, péssimo, não sei o quê, tal. Elas não vão querer namorar com você, nem tenta isso. Então, eu passei muitos anos da minha vida, eu sou feio, nenhuma menina vai querer namorar comigo. Eu só vou conseguir uma namorada se alguém me ajudar. Se, tipo, um amigo dividir a namorada dele comigo. E essa situação, cara, ela é o pano de fundo da nossa vida. A gente não se dá conta dessas premissas, eu chamo de crenças, desses pensamentos que estão por detrás das nossas ações. Eles vivem em pontos cegos da nossa vida, mas eles guiam tudo o que a gente faz. Eles determinam tudo o que a gente faz. Se eu fosse um cara todo autoconfiante, não sei o quê, talvez eu tivesse 3 namoradas, sei lá. Mas eu não era. Então, inteligência emocional tem muito a ver com autoconhecimento. Você olhar para si, para dentro de você, para os seus o que você está pensando, o que você está sentindo, e identificar essa situação. Vocês não deixarem... Isso é um processo contínuo de autoconhecimento, de autopercepção. Vocês não agirem no automático, porque aquilo que eu fiz eu estava agindo no automático. Tinha o automático de dizer, eu sou feio, nenhuma menina vai querer ficar comigo. Então, eu vou viver a partir disso. O meu convite para vocês é que vocês iniciem, a partir de agora, esse processo de autoconhecimento. Quais são os pensamentos? O que vocês pensam? Por que vocês pensam? O que está por detrás? Fica sempre se perguntando o que está por detrás desse pensamento. Se eu faço isso, se eu não faço isso, qual a razão disso? Por que eu estou fazendo isso que eu estou fazendo? Ou que eu não estou fazendo isso que eu não estou fazendo? Faz sentido o que eu estou falando? Está todo mundo comigo aqui até aqui? Não, antes eu vou mostrar. Tem uma estatística que é muito legal. Ela é feita com baixa... Eu vou falar agora do impacto do emocional nos estudos. Se eu dissesse para você, quanto mais eu estudo, mais preparado eu fico para a prova. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Quanto mais eu estudo, mais preparado eu fico.
Quem acha que é verdadeira? Um terço. Quem acha que é falso? Uma, duas. Quem não levantou a mão? 3. Quem não levantou a mão? Que não sabe. Até o pessoal, perceba o seguinte, quem não levantou a mão, comecem a refletir por que você não levantou a mão. O que está te parando, o que está te impedindo de participar aqui da aula? Da aula não, desse workshop. Então, comecem sempre, até mesmo para quem levantou a mão, sempre comecem a refletir sobre o que faz você fazer ou não fazer alguma coisa na vida. Mas, voltando para a estatística, todo bacharel de direito... Tem alguém aqui que vai querer ser advogado? Uma? Só uma. Beleza. Todo bacharel de direito tem que passar na prova da OAB. Sabe disso, né? E é uma prova que ela reprova, em média, 90% das pessoas, dos bacharéis que tentam a prova. A probabilidade de alguém que faz a prova da OAB uma vez, a probabilidade de ser aprovado é de 68%. A probabilidade de alguém que estuda por 6 vezes ou mais é maior, igual ou menor do que 68%? Quem acha que é maior? Quem acha que é igual? 2, 3. Quem acha que é menor? 1. Esse que é o gráfico. Não vai dar para vocês verem aqui. Está pequeno. E não sei por que também não está aparecendo uma bolinha aqui. Aqui é o eixo do número de vezes que as pessoas fazem a prova. Quem faz uma vez, aqui não está aparecendo, mas teria aqui uns 68%. Aqui é 6 vezes ou mais. A chance da pessoa ser aprovada na prova da OAB, para quem estuda por 6 vezes ou mais, cai para 45%. Então, ela estudou, ela está muito mais familiarizada com o conteúdo, ela estudou por mais tempo aquela matéria, ela teve mais tempo de memorizar, mas, ao mesmo tempo, a chance de ser aprovada diminuiu. Foi uma redução de 45% para 45%, uma redução de 1/3. Por que vocês acham que aconteceu essa redução? Se o lógico, o racional, seria que a pessoa estudando mais, ela teria mais chance de ser aprovada. Por quê? Isso é estatística, é uma medição, é um fato que a Fundação Getúlio Vargas mediu com todos os bacharéis. O que vocês consideram que é a causa para a diminuição da taxa, da chance de ser aprovado para quem estuda mais? É o quê? Recepção? Decepção. Estamos chegando. Hã? Cansaço emocional. Desgaste. A OAB é uma peneira, assim como o Enem. E aí, para além de todos esses motivos, eu acho que essas etapas elas vão peneirando as pessoas. E as pessoas que estão ali no gráfico, elas têm realidades sociais diferentes também. Então, nem sempre todo mundo que se forma na faculdade de Direito, às vezes a duras penas, consegue continuar esse processo para estudar, para a OAB, consegue ter essa tranquilidade de estudar. Tem vários fatores sociais que também fazem. Isso é assim. E a cada ano que passa, você precisa trabalhar para conseguir se manter e tal, e vai ficando cada vez mais distante aquele. Bem. Não consegue ouvir ela. Ah, sim. Pronto, legal.
Já está ligado aqui? Então, pessoal, para os outros que estão nas outras salas falarem, quem quer ficar como encarregado do microfone? Porque aí, você pode ficar? Então, ela vai ficar... Qual é o seu nome? Milena. Milena, obrigado pela ajuda. Você vai ficar passando o microfone aqui para o pessoal que está nas outras salas poder participar. Então, resume o que você falou. Alô? Eu falei que a OAB, assim como o Enem, é uma peneira. E aí, conforme a gente vai peneirando as pessoas pelo Enem, a gente também peneira as pessoas depois da graduação de Direito. E dentro da faculdade de Direito tem várias pessoas com realidades sociais diferentes. E nem sempre essa pessoa que se formou a duras penas na faculdade de Direito consegue continuar tendo essa estabilidade para fazer a OAB. E aí, conforme você não vai passando, você vai precisando arrumar outras formas de subsistência para conseguir continuar fazendo essa prova. E aí entra tudo que todo mundo falou, o desgaste, a decepção e tal, com essa necessidade de se manter. Então, 6 anos depois que você se formou na graduação de Direito, provavelmente, se você não passou ainda, você já encontrou uma outra carreira, ou você já está trabalhando com uma outra coisa e fica cada vez mais difícil de conciliar. Não estou falando que é o principal, mas acho que tem muita gente nessa realidade. O que Milena está falando é legal. Esse desafio que justifica essa queda na taxa de aprovação, ele é multifatorial. Eu vou dar uma ênfase no emocional, mas, por exemplo, se a pessoa tem uma necessidade de ganhar dinheiro, ela não vai ficar estudando tanto, ela se desmotiva. O que eu defendo, sem excluir o que Milena falou, a cada reprovação, a pessoa vai ficando mais insegura. Começa a surgir na cabeça dela uma vozinha, que isso já vem desde a faculdade, que é: você não vai passar, você é burro, você não consegue. Sabe a voz, e é uma voz que ela está atuando dentro da gente e que a gente não se dá conta, ela atua no automático. A voz que eu ouvia dentro de mim, quer dizer, eu não ouvia porque eu não ouvia, mas ela estava ali e dizia: você é feio. Porra, nem tenta, nem parte, porque não vale a pena. É a mesma vozinha. A gente tem dentro da gente uma voz: você é capaz de conseguir. E tem do outro lado, sabe, grilo, o grilo positivo, o grilo negativo, tem o grilo pessimista. Na maioria de nós, o grilo crítico, perfeccionista, pessimista, que diz que você não é capaz, ele fala mais alto que o grilo otimista. Quem aqui considera que o grilo otimista fala mais alto que o grilo pessimista? Cara, isso é uma grande... Qual é o seu nome? Ítalo. Isso é um grande diferencial seu. Valoriza isso. Aqui na sala a gente tem o quê? Vamos, 60 pessoas. Uma tem uma voz positiva dentro da gente. Cultiva essa voz, porque é um grande diferencial de você. Se vocês forem para uma entrevista de emprego, ou até um estágio, estou para entrar na sala para falar com o entrevistador. Para quem tem essa voz, o negativo, falando alto, como ela não se dá conta dessa voz, normalmente ela vai sentir nervosismo, frio na barriga, dependendo da intensidade. Quando vai fazer vestibular, isso é comum. Na véspera, tem insônia. Quando vai fazer prova, eu vou falar de prova que são bem fácil. Tem o branco, dá branco, tem amnésia, tem diarreia. Quem aqui já teve alguma vez diarreia, que numa situação de estresse grande teve correndo para ir ao banheiro? Ninguém passou por isso? Bem, diarreia é um dos sintomas de que essa voz negativa está acontecendo. Então, eu quero trazer a atenção de vocês
para essa questão que a maioria das pessoas não se dá conta, que é a voz positiva e a voz negativa. Inteligência emocional primeiro, você identificar que você tem essas vozes dentro da gente. E isso não quer dizer que ninguém aqui é louco. A segunda coisa é a gente fortalecer a voz positiva e enfraquecer, de preferência, zerar a voz pessimista. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Quem quer aprender? Quer? Pouca gente levantou o braço. Quem quer aprender? Como fortalecer? Vamos levantar o braço assim, que eu não estou vendo direito. Gente, vamos levantar o braço. Não querem? Olha só. Algo que... eu estava conversando com o coordenador do curso da Estácio, e eu estou oferecendo um projeto para eles também desses moldes. Ele estava dizendo assim, faculdade de TI. Ele estava dizendo, TI tem uma grande demanda aqui. E as empresas estão me pedindo estudantes de TI, mesmo que não tenham concluído, que a gente treina eles aqui. Só manda eles para mim. Manda enviar o currículo que eu dou um jeito. Então, era certo. O coordenador do curso me disse que ele falou para a turma para enviar o currículo para a faculdade, mesmo não tendo concluído, quer dizer, não tinha seleção, bastava a pessoa, envia o currículo, ela vai começar a trabalhar. Não sei se era trabalho ou estágio, mas vamos considerar, ela vai entrar dentro da empresa. Quantos por cento da turma enviou o currículo? 0, 50, menos de 50 ou mais de 50? Entre mais de 25% ou menos de 25%? Mais de 10% ou menos de 10%? 10% da turma. Então, perceba o seguinte, quando a gente olha para outras pessoas, é fácil da gente dizer assim, que isso? Como pode aquela pessoa fazer isso? Inteligência emocional é uma coisa que, quando a gente olha para os outros, é muito fácil da gente conseguir ver qual é a solução adequada. Quando se trata da gente tomar a ação, a gente perde totalmente esse discernimento. 10% da turma enviou o currículo, não era para passar por um processo seletivo, era para começar a trabalhar, 10% da turma de TI, começar a trabalhar em TI lá na Estácio. Então, comecem a avaliar, é racional isso, mas é um racional que se refere a vocês, a gente, não é olhar o outro, é trazer o olhar para a gente, a coisa que eu falei do autoconhecimento. O que está se passando comigo quando eu faço ou deixo de fazer uma ação que é do meu benefício? Autoconhecimento, isso. Agora, eu vou falar um pouco dos benefícios da inteligência emocional. Isso foi uma pesquisa que foi feita com médicos que fazem prova de residência médica. Quem quer ser médico? Alguém aqui? Uma? Mais ninguém? Temos uma médica na turma? Essa pesquisa foi feita com médicos que vão fazer prova para residência médica, que também é um exame muito difícil, mas acredito que seja válido para qualquer pessoa em qualquer área. 75% aumentam
a motivação para quem desenvolve a inteligência emocional. 71% diminui a ansiedade. 60% aumenta o foco e a concentração. 86% aumenta o ritmo de estudo. Isso daqui é o que eu chamo de alta performance. Isso é o impacto da alta performance em números. Quem quer ter menos ansiedade, mais foco, mais atenção, mais concentração? Pois bem, então, vamos começar agora a parte boa dessa aula. Vamos fazer um exercício. Pega e... Não. Pega tudo e... Pega a metade, vai ser um exercício escrito. Pega... Deixa só aqui para acelerar. Eu vou pedir que vocês... Acho que só vai precisar metade da folha. Se quiser economizar, para a gente economizar papel, pode até dividir. Pega a folha e divide ao meio. E pode passar, porque a gente não gasta... Vamos honrar os recursos da Moody's. Eu quero que vocês... É um exercício prático. O pessoal das outras turmas, todo mundo está com papel? Papel e lápis ou caneta. Emoção. A grande questão de emoção, quando se fala de emoção, é que ela fica algo subjetivo. A gente não tem como trabalhar. Pois eu, pelo menos, tenho uma metodologia que a gente mensura. Tudo que a gente consegue mensurar, a gente consegue trabalhar em cima para melhorar aquele resultado. Todo mundo está com papel e caneta? Tem alguém que não está? Pode dividir a folha. Não vai usar muita, não. Todo mundo está com papel e caneta aí? E lápis? Tem alguém que não está? Lápis. Onde que estão os lápis? Ó, lá no outro canto tem gente que está sem lápis. O papel aqui já sobrou. Tem alguém que não tem papel? Vamos lá? Então eu quero... A primeira coisa... O primeiro passo para a gente trabalhar a inteligência emocional, identificar qual é a situação que está mobilizando a gente. Então, eu quero que vocês escrevam aí, situação. Eu não vou ter acesso a esse material, vocês não vão compartilhar com ninguém. Então, só identifique, escrevam hoje... Qual é a situação? Assim, idealmente seria na área profissional, né, ou de estudo, mas vamos expandir. Qualquer área da vida de vocês que está deixando vocês mais nervoso, ansioso, apreensivo, mobilizado. Aí começa... Porque, assim, você pode dizer, eu não tenho nenhuma situação problemática. Ok, estou vivendo no mar de rosas. Mas, se você quiser fazer uma análise mais honesta... Cadê o lápis? Ainda tem uma ali que está sem lápis.
Ah, tem que segurar por baixo. Passa deitado, por favor. Tá indo aqui agora para lá. Qual é... E esse momento é um momento que é assim meio desconfortável, porque a gente tende a querer negar essas situações que são desafiadoras. Você só vai botar e situação, 2 pontos. Vai escrever qual é a situação que mais te mobiliza hoje, que te dá mais medo, ansiedade, nervosismo, qual é a situação que você considera que você não tem condição de resolver? Porque problema todo mundo vai ter na vida, mas tem aqueles problemas que a gente quer muito resolver e acha que não é capaz de resolver. Todo mundo aqui tem uma área da vida, uma situação que tem uma questão que quer muito resolver e não consegue resolver. Então, por exemplo, eu lá atrás, eu com 12 anos, eu queria muito namorar, só que meus amigos estavam começando a namorar e eu não conseguia arranjar uma namorada. Isso, estou dando esse exemplo. Olhem para a área da vida, de preferência na parte de estudo e trabalho. Mas, se quiserem colocar também relacionamento, pode ser relacionamento amoroso, relacionamento familiar. Todo mundo identificou uma área? Todo mundo tem uma área. Tem alguém que não identificou uma área? Todo mundo conseguiu identificar? Beleza. Agora eu vou pedir o seguinte. Agora vai demandar um pouco de vocês. Feche os olhos. Todo mundo, feche os olhos. Ainda não acabou, não? A situação pode fazer um resumo. Ou só botar o título da situação. Prova de matemática, ou empresa, fazer estágio, ou ser contratado. Então, vamos lá. Todo mundo fecha os olhos, concentra no coração. Não se preocupem, vocês estão bem, não vai acontecer nada com vocês. Responde a seguinte pergunta. Eu vou resolver esse problema, esse desafio. E dê uma nota de 0 a 10 para essa pergunta. O quanto essa frase é verdadeira. Eu vou resolver esse desafio. 0, essa frase é totalmente falsa. 10, essa frase é 100% verdadeira, é 100% certo que eu vou resolver esse problema. Não é para dar uma resposta racional da cabeça. Espera a resposta surgir de dentro de você. Eu vou resolver esse desafio. Quando vier essa resposta, anota esse número. E aí pode abrir os olhos. O que a gente está começando a fazer, o que vocês estão começando a aprender, é a mensurar as emoções. Ou, nesse caso, a crença de que é capaz de resolver esse desafio.
Todo mundo conseguiu identificar uma nota de 0 a 10? 0 é impossível de resolver esse desafio, 10 é 100% certo. Todo mundo deu? Teve alguém que não conseguiu estabelecer uma nota? Então, vamos lá. Quem obteve a nota de 6 até... acima de 9, primeiro. Quantas pessoas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso quer dizer que vocês têm uma alta chance de resolver esse desafio que vocês têm. A percepção que a gente é capaz ou que não é capaz, ela não é necessariamente uma certeza, mas ela tende a realizar aquilo que a gente está pensando. Isso é uma coisa técnica, mas só para vocês saberem, que é legal isso. Aquilo que a gente acredita é uma profecia autorrealizadora. Se eu acredito que eu sou capaz, eu vou tender a realizar isso que eu estou acreditando. E, da mesma maneira, se eu acredito que eu não sou capaz, eu também vou tender a realizar essa minha incapacidade. Quem ficou com nota entre 5 e 9? A maioria. Então, assim, é uma boa crença, vocês têm uma boa expectativa, mas pode melhorar. O ideal é que esteja acima de 9 essas crenças. Quem deu nota de 4 para baixo? 1, 2, 3. Isso quer dizer que vocês têm uma alta chance de fato, não conseguir resolver esse desafio. Então, especialmente para vocês que deram nota menos de 4, peçam ajuda. Uma pessoa de fora vai tender a ter um olhar isento e dar boas dicas para vocês resolverem esse problema. Bem, agora vamos para a segunda parte do exercício. Eu quero que vocês percebam agora o impacto de pequenas... Guarda essas informações. O impacto de pequenas ações vão ter a gente chama mindset, nas nossas crenças, nessa impressão de que eu sou capaz ou não sou capaz. Exercício. A minha ideia, esse exercício é legal fazendo uma roda grande, não vai ser possível aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Formem duplas, de preferência com a pessoa que está próxima a você, para não precisar mexer muito na sala. 2. Tá bom, pode fazer de 3. Aqui a única coisa não pode ficar sozinho. Pode fazer 3, se for mais fácil. Todo mundo está com dupla ou trio? Quem não tem dupla ou trio, levanta o braço. Todo mundo tem? Então, vai ter a pessoa que vai ficar ouvindo e vai ter as duas pessoas que vão ficar falando, uma ou duas pessoas, né? A pessoa que vai ficar ouvindo vai ficar pensando nesse problema que ela identificou e deu a nota. A pessoa que uma ou duas pessoas que vão ficar falando, elas vão falar porque elas consideram que a outra pessoa é capaz. Quais são as virtudes, os pontos positivos, os pontos de força que
Você pode falar o que você vê de positivo em você mesmo, o que você vê de positivo na outra pessoa. Não precisa perguntar qual é a situação, porque pode ser uma situação embaraçosa. Então, quem está falando não precisa saber qual é a situação. Só precisa falar pontos positivos. Está claro aqui? Quem vai ser a primeira pessoa, a pessoa que vai ficar só ouvindo, é a pessoa que tem cabelo mais curto, nesse momento. Quem tem cabelo mais curto vai ficar só ouvindo. A gente vai ficar... Os outros... Pera, calma, calma. Os outros que vão falar, o 1 ou o 2, que vão ficar falando, eu vou marcar aqui no meu relógio. Vamos botar... Deixa eu ver. 10h52... Vamos botar 1 minuto. 1 minuto para ficar falando. Vocês vão... Não, 2 minutos, para ser mais impactante. Vocês vão ter 2 minutos para falar, para quem tá, a pessoa que tem cabelo mais curto, quais são os pontos positivos, fortes, qualquer coisa. Você é lindo, você é inteligente, você é simpático. Qualquer coisa, só vale ponto positivo. Não vale nenhuma crítica, nenhum porém, só ponto positivo. Ok? Todos prontos? Então, começa. Quem está ouvindo, quem cabelo mais curto, fica em silêncio. Tempo, 2 minutos. Agora troca. A segunda pessoa vai ficar em silêncio. Ela que está ouvindo não é para falar nada. É só receber, ouvir o que os outros estão falando. E o outro fala. Pode ir. 2 minutos.
Pronto, tempo. O grupo que é grupo de 3 vai agora a terceira. A terceira pessoa que só ficou falando até agora, ela vai começar só ficar em silêncio, ouvindo os elogios, e as outras 2 vão falar. Quem está em grupo de 2, tem grupo de 2, né? Pode escolher se volta para o outro ou se refaz o exercício com a pessoa atual. Pode ir. Pronto, tempo. Todo mundo agora fecha os olhos. Todo mundo fecha os olhos. Concentra no coração novamente. Mesma questão, mesma pergunta. Concentra no coração, não é para dar resposta racional, é uma resposta que surge do seu coração. Eu vou resolver esse desafio. 0, isso é totalmente impossível. 10, isso é 100% certo. Anota a resposta que vier. Todo mundo tem os 2 números? Teve alguém que não conseguiu anotar o primeiro ou o segundo número? Então vamos comparar agora. Para quem que o segundo número foi maior do que o primeiro número? Só uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De 60, 10. 1/6 da turma. Para quem que o número ficou igual? Não modificou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 também. Para quem que o segundo número foi menor? Diminuiu. Teve alguém? Uma. Tudo bem, tudo bem. Cara, teve gente aqui que não levantou. Eu falei 10, 20, 21. A gente tem 60 aqui. Teve gente que não falou. Tudo bem.
10 aumentaram, 10 ficaram igual e uma diminuiu. Bem, primeiro, em relação a ela que diminuiu, não há nenhum julgamento de valor quanto a isso. O emocional não é do campo da razão. Aí é preciso começar a investigar que razões estão aí que, ao ouvir palavras de incentivo, a chance a crença de que vai resolver o problema diminui. Mas tudo bem, é tudo possível. Eu queria ouvir um pouco de vocês, como é que foi essa experiência. Quem é que está com o microfone? Quem quer falar sobre... foi fazer esse exercício, se foi fácil, se foi difícil, se perdeu o foco, se precisou escrever, se teve facilidade de falar palavras de incentivo, se teve dificuldade de ouvir as palavras. Eu queria ouvir um pouco de vocês sobre esse exercício. Quem quer dar um feedback? Passa lá para ela, por favor. Então, eu achei legal, porque eu acho que a gente não tem um costume de falar dos nossos problemas, né? De se abrir com o outro. Então, eu achei uma atividade diferente, que a gente sai da nossa bolha, né? De sentimento assim. E só isso. Quantos aqui não têm essa prática de falar dos seus problemas com os outros, com medo de ser sacaneado, sofrer um bullying? Todo mundo fala, na boa, aqui dos seus problemas? Quem tem o hábito de gozar os outros quando o outro está com problema? Sabe aquela coisa assim, a pessoa escorregou, caiu no chão. Todo... Especialmente na adolescência, eu quero que vocês percebam o seguinte, especialmente na faixa etária de vocês, o que o outro fala tem um impacto grande na gente. Vou repetir, especialmente, isso vale para toda a vida, mas especialmente na faixa etária de vocês, a opinião do outro é muito importante para a gente. Então, observem se vocês estão dando palavras de incentivo ou palavras depreciadoras. Mesmo que seja por brincadeira, isso tem um impacto na outra pessoa. Segundo, selecionem as pessoas com quem vocês andam. Tem um ditado, a gente diz, você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Começa a observar quem são essas pessoas essas 5 pessoas que estão ao seu redor, porque elas vão dizer sobre como você é, como você encara a vida. Antes da gente encerrar, tem um vídeo, mas antes do vídeo, eu queria fazer uma ressalva aqui sobre a questão da inteligência emocional. Autoconfiança sozinha não resolve problema. Então, por exemplo, quem vai fazer medicina, se só trabalhar o emocional sem estudar, não vai conseguir passar. A não ser que ela tenha uma atenção muito grande nas aulas. Então, não é para substituir autoconfiança pelas ações necessárias. Todo mundo vai precisar estudar, vai precisar tomar ações. Mas só a ação, só o estudo, por exemplo, não é suficiente. Tem muita gente que... aquela estatística que eu mostrei. Estuda, e no final, chega na hora da prova, fica nervosa e não passa. Então, é preciso conciliar as duas coisas. A ação necessária
e a autoconfiança para alcançar o objetivo. Eu vou passar agora. Esse é um vídeo de um campeão de judô, Márcio de Deus. Ele é bem conhecido, ele posta umas coisas legais. Se quiserem seguir ele no Instagram, segue, porque é bem legal. O melhor treino é aquele treino que a gente não quer treinar. É esse treino que vai fazer bem pra gente. Quando a gente está cansado e a gente treina. Quando a gente não quer treinar e a gente treina. A gente treina para poder ser melhor do que a gente era. Assim é no jiu-jitsu, olha para mim, mas assim é para tudo, pessoal. Eu tenho que tentar ser melhor todo dia. Hoje eu treinei, eu dei o meu máximo. Amanhã eu vou treinar e vou dar o meu máximo. Poxa, tio Márcio, tá muito calor, caramba, tô cansado. Vamos vencer o cansaço e amanhã vamos treinar ainda mais. Hoje, pessoal, todo mundo entende isso. Então o melhor treino é aquele quando a gente está muito cansado, quando a gente se esforça mais. Se esforçar vai fazer você vencer. Repete comigo, quando eu me esforço, eu venço. A mesma coisa na escola. Se você estuda muito, você tira uma boa nota na escola. Não é assim? Então, se eu treino muito, eu vou ser um atleta melhor. Hoje, pessoal, tamo junto. Eu queria acrescentar à fala dele não só a questão do esforço, que eu concordo plenamente, mas também o exercício da autoconfiança, o esforço de você se perceber sendo capaz de superar, realizar qualquer problema que vocês tenham na vida. Defina uma meta para vocês, um objetivo. Quero ser médico, quero ser o melhor médico do mundo, quero trabalhar na ONU, quero ser um engenheiro morando nos Estados Unidos. Definam esse objetivo com clareza e façam as ações que são necessárias para levar vocês para esse objetivo. E se durante o caminho, e vai ter, com certeza, eu afirmo para vocês, vai ter aquele momento que vocês vão se desacreditar, que vai ter a vozinha que diz: eu não sou capaz, eu não vou conseguir. O exercício é confrontar essa vozinha. Ok? Isso é uma prática para a vida inteira. Pessoal, muito obrigado. Foi assim uma experiência muito legal. Esse trabalho de inteligência emocional é um trabalho assim, pouca gente faz, e isso coloca vocês numa posição diferenciada, porque agora vocês já estão com esse conhecimento, vocês não vão conseguir mais ignorar isso. Conhecimento gera responsabilidade, né? Para o bom e para o mal. Agora vocês já têm acesso a essa informação. E eu desejo que vocês coloquem em campo, pratiquem isso para sempre. É um trabalho de vida inteira. A ideia é a gente oferecer uma oficina aqui, diversos dias. Por exemplo, esse exercício que a gente fez aqui durou 6 minutos, né? 2 minutos para cada pessoa ouvindo. Você vê, um exercício rápido e gera um impacto nas pessoas. A ideia é a gente aprofundar isso com um trabalho de 5 encontros. Então, a Moody's vai enviar para vocês um formulário de feedback, vocês vão dar a avaliação, digam o que vocês acham que funcionou, o que não funcionou, porque aí a gente vai preparar esse curso baseado no feedback de vocês. Eu queria também aqui agradecer a Moody's por isso, porque ter essa sensibilidade para o impacto do emocional não é
são poucas pessoas, são poucas instituições que têm. E eu valorizo, eu reconheço principalmente a Andréia, a Kreis, a diretora, o Dirceu, a Célia, que tiveram essa sensibilidade de abrir essa oportunidade aqui para mim. Alguém quer falar alguma coisa? Quer dar um feedback para mim? Depois eu vou ter acesso ao formulário, mas não sei, só para... Antes da gente tirar a foto para o Instagram. Alguém quer falar alguma coisa? Então vou tirar uma foto aqui.